como, por acaso, né, quem me perguntou de acaso, as perguntas anteriores estavam completamente dentro do tema pré-determinado desde a semana passada? Liu Leão pergunta: tendo a consciência espiritual desperta, pode o encarnado reprogramar seus atos materiais? Pode ele se libertar do karma? Não. Ele vai vivenciar os atos com outra predisposição sentimental, mas não mudar a vida. Isso é importante destacá-lo. Por exemplo, se você programou para ser assaltado nessa vida, você terá seus bens retirados da sua casa, mas você não mais viverá isso com toda aquela emoção de ser assaltado, o sentimento de perda, a angústia de sentir-se roubado, o medo futuro de ser roubado novamente. Então você passará pelos mesmos atos, mas estará sentimentalmente com uma outra disposição. Então, até agora ficou extremamente claro que isto declara taxativamente que ele não se preocupa com o mundo dos atos, das ações, porque ele sabe que não pode intervir neste mundo, e por isso foi para lá na cruz sem nenhum lamento, mas que ele se preocupa o tempo inteiro com o seu mundo interno, ou seja, com o sentimento com o qual se reage aos acontecimentos do mundo externo. Mas vocês poderiam dizer: aso aqui, tudo isso não está claro. Fala direito, filho. Ajo aqui, mas isso não está claro nessa fase. Então vamos ouvir uma historinha onde Cristo fala isso claramente? Por favor, filha. A filha vai ler um texto onde Cristo fala isso que eu acabei de dizer claramente. E olha, é um texto conhecido de todos vocês. É da Bíblia, Mateus, capítulo 22, versículo 15. Pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara gravados nesta moeda? Eles responderam: Do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É claro, é claríssima a informação do Cristo.
ao homem o que é do homem, ao espiritual o que é espiritual. E o ato não tem nada a ver com o espiritual. Veja bem, se você precisa de uma mão para agir, este ato não pode ser espiritual, porque espírito não tem mão. Se você depende de um corpo para se locomover, essa locomoção não pode ser espiritual, porque espírito não tem corpo. A seja o que é de seja. Tudo que é mundo externo integra o mundo material, e desse o mundo material governar. A Deus o que é de Deus. Tudo que está no seu íntimo, tudo que é seu sentimento, integre a Deus, e desse Deus governar. Essa é a informação de Cristo. A seja o que é de seja, a Deus o que é de Deus. Só que até hoje, os hipócritas citados pelo Cristo continuam se preocupando e misturando o que é de seja com o que é de Deus. Acreditam que a ação do outro é sentimental, é movida por um sentimento. O outro quer me fazer mal. Não entrego a Deus o que é de Deus. Ainda se preocupam com os atos, com o mundo do homo. Mas o mundo do homo é para os Césares governarem, não para os espíritos. Os acontecimentos da vida não foram criados para que o espírito governe. O espírito não deve se imicuir nessas coisas. Deve deixar que o homem resolva. O homem é o espírito humanizado e resolva através de ação. O espírito dá a Deus o que é de Deus, o seu mundo interno, o seu sentimento. Por isso ele não critica, ele não sofre, ele não acusa, ele não vive o mal. Porque no seu mundo interno só existe o bem. Só existe Deus. Só existe o amor. Nós ainda vamos falar um pouco mais desse assunto. E aí nós, como vem tentando nestes dias, lendo a Bíblia e buscando a realidade da vida, vamos falar disso agora. Vamos vazar falar disso. Vamos conversar sobre essa questão de querer governar o mundo. Ou seja, de querer ser o César do mundo. Tem a pergunta, filha? Não era. Temos uma pergunta aqui do Adilson. Nós não temos o livre-arbítrio nem para organizar os livros na estante, por exemplo? A vida exterior é determinada até nos mínimos detalhes? Tem criança na sala, filha? Tem alguém que não me conhece? Não, você não tem o livre-arbítrio nem de limpar a bunda. Nem de limpar a bunda você tem o livre-arbítrio. Desculpa se alguém se ofendeu, mas é essa a realidade que nós precisamos cegar. A seja o que é de seja, a limpeza da bunda à mão. Não é possível misturar coisa de Deus, sentimentos, com limpeza de bunda. Deixa eu só complementar.
Primeiro, se você tivesse o livre-arbítrio humano para fazer algumas coisas e não tivesse o livre-arbítrio o espiritual para essas coisas, o livre-arbítrio espiritual não seria totalmente sua vontade, mas seria meio a meio. E como eu disse, o livre-arbítrio ou é livre ou não é. Não há meio a meio. Aliás, no mundo espiritual não existe nada que seja quase. Ou é ou não é.